gente, para todos nós, Elucidações Espíritas, com entrevistas de dirigentes, escritores e expositores espíritas. Hoje, mais uma vez, nós vamos até a cidade de Jaboticabal, São Paulo, e colocar um tema importante para que a gente possa aprender muito, né? Esse tema que é Ciência e Espiritismo, que vai ser comentado, que vai ser trabalhado, informado pelo Rodrigo Garcia da Silva Gírio, ele que é presidente do Centro Espírita Universal na cidade de Jaboticabal. Esse tema, companheiro e companheira que nos acompanha, é importantíssimo para o nosso aprendizado. E antes do Rodrigo entrar falando, comentando esse tema, nós queremos pedir a você que nos acompanha, que sempre nos ouve, que vê, que sempre está acompanhando o programa de Elucidações Espíritas, nós queremos pedir ajuda muito importante, sua ajuda é muito importante para a Clínica Jesus de Nazaré, entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Marque uma visita, vai pessoalmente levar suas doações. Você pode marcar sua visita pelo telefone 3235-3129, 3235-8010. Nós estamos aguardando você. Rodrigo Garcia da Silva Gírio, da cidade de Jaboticabal, com o tema Ciência e Espiritismo. Rodrigo, seja bem-vindo. Tudo bem, companheiro? Boa noite a todos. É um prazer imenso participar desse trabalho, desse programa tão importante para a divulgação da doutrina espírita no Brasil inteiro e, quiçá, até onde ele consegue chegar, até onde consegue alcançar. Muito bem. Rodrigo, ciência e espiritismo, você fica à vontade, tem tudo a ver, ciência e espiritismo, e você tem agora o tempo para você estar transmitindo para nós essas informações. Legal, obrigado. Primeiro, como eu disse, boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui. Olha, durante muitos e muitos séculos, a humanidade imaginou que esses dois assuntos fossem extremamente antagônicos, muito movido pelo dogmatismo, muito movido por alguns assuntos, muitas vezes até interesses escusos, da história da humanidade. A gente começa falando desse assunto sobre duas óticas bem interessantes. Uma é a questão da fé, que nós podemos aqui, entre parênteses, colocar como espiritismo, e o outro é a razão, que a gente pode colocar entre parênteses a ciência. Como eu disse, durante muito tempo se imaginou que esses assuntos fossem antagônicos, que não tivessem nada a ver. Mas aí, na França, em Paris, veio um senhor chamado Hippolyte Léon Denis Rivail, ou vulgarmente conhecido como Allan Kardec, e nos apresentou algumas informações que deixaram a sociedade da época bastante, digamos assim, remexida com os assuntos, aonde ele expunha essas informações e muitos não a compreendiam na época. E Kardec, com o tempo, ele foi colocando essas informações e a gente foi entendendo o quanto o espiritismo e ciência, ou fé e razão, elas têm tudo a ver e caminham no mesmo sentido. Eu queria começar o nosso bate-papo falando a respeito de uma frase de uma pessoa tão importante para a história da humanidade, que foi Albert Einstein. Albert Einstein foi uma pessoa extremamente inteligente, mas que tinha dentro de si uma condição religiosa ou de fé muito, muito intensa. Ele disse uma frase, enquanto esteve entre nós encarnado, que a frase é a seguinte: a ciência sem religião é manca, e a religião sem ciência é cega. Então ele expõe, dentro do entendimento que ele tinha dos dois lados, que a ciência sem a religião, ela não consegue caminhar, ela tem dificuldade, porque ela não expõe ao ser humano aquilo muitas vezes que ele não entende, que ele não consegue compreender.
E a religião, sem a ciência, não explica a si própria. Não explica os seus acontecimentos, como acontecia com Kardec, né? Quando ele participava dos trabalhos, né, de materialização, ou dos trabalhos no começo, como das mesas girantes. Né? Então, uma coisa tem tudo a ver com a outra. A ciência sem religião é manca, e a religião sem ciência é cega. Para a gente dar continuidade à nossa conversa, né? Já que nós não temos 2 horas para conversar, né? Nós temos apenas alguns minutos, então vamos tentar ser o mais breve possível. Para a gente contextualizar os dois termos, né, de ciência e de religião, eu busquei no dicionário comum, no dicionário vulgar, a explicação, né, a explicação sobre cada uma dessas palavras. E no dicionário diz que ciência é uma palavra que deriva do termo latino scientia, cujo significado é conhecimento ou saber. Atualmente se designa por ciência todo conhecimento adquirido através do estudo e da prática, baseado em princípios certos, ou seja, a observação e a experimentação. Religião, no dicionário, diz o seguinte: religião é uma fé, uma devoção, uma crença em que as pessoas buscam a satisfação nas práticas religiosas para superar o sofrimento e alcançar a felicidade. Religião é também um conjunto de princípios, crenças e práticas de doutrinas religiosas baseadas em livros sagrados que unem os seus seguidores numa mesma comunidade moral. Ciência, então, nada mais é do que buscar conhecer, buscar saber, buscar compreender, né? Através de estudos, através de observação. E a religião é aquilo que as pessoas buscam para a sua satisfação pessoal, para entendimento das suas dificuldades pessoais, para entendimento das coisas as quais elas não compreendem, né? E que muitas vezes, né, tratam esses assuntos como algo inexplicável. Então, ciência e religião nada mais é do que as duas situações. Você busca algo para conhecer, você busca algo para compreender, você busca informações para completar ou complementar a sua própria existência. Então, se a gente começar a traçar por esse caminho, a gente começa a entender que uma coisa começa a ter uma relação com a outra. A ciência é o conhecimento, é o saber, através de uma prática, através da observação e através da experimentação. Religião é uma devoção, é algo em que a gente acredita e que as pessoas buscam através de práticas religiosas, né, para diminuir as suas dores, diminuir os seus sofrimentos. O Espiritismo, como religião, como ciência, ele tem um outro tripé, um outro pé desse tripé, que é a filosofia. Então nós aprendemos que o Espiritismo ele tem um tripé: é religião, ciência e filosofia. E a gente costuma dizer que o Espiritismo é uma ciência de observação e ao mesmo tempo uma doutrina filosófica de consequências religiosas. Tá? O Espiritismo, então, a gente começa a entender que através da observação, como Kardec fazia, através das observações dos efeitos das atividades que aconteciam à sua época, ele começava a compreender a existência de algo a mais dentro daquilo que acontecia, dentro daqueles acontecimentos, né? E era uma doutrina filosófica. Tudo que é filosófico na vida do homem o modifica. Tudo aquilo que é filosofia, o homem consegue introjetar dentro de si, o transforma, né? Como já tinham os filósofos, né, na Grécia Antiga, que através das filosofias eles conseguiam modificar uma sociedade, modificar algumas pessoas. E tudo isso, modificando, tudo isso, trabalhando a questão da observação da ciência, da compreensão dos fatos, e a filosofia que modifica o homem, leva a um caminho, né, como diz o texto, de consequências religiosas. E aí a gente passa a entender que, além de tudo isso que existe algo acima de nós, que é o responsável por tudo aquilo que nós temos no mundo de hoje. Como diz aquela frase: se você olhar para o céu, né, como eu estou olhando pela janela da minha casa aqui agora, observando o céu, a gente vai olhar que não é possível que o homem tenha feito o que tem lá no céu. Né?
está às nossas vistas no céu. Né? Então tem que ter um ente supremo capaz de fazer isso. Existe um livro dentro da doutrina espírita, né, que eu costumo dizer que infelizmente poucas pessoas, né, ou algumas pessoas, eles não tiveram o prazer de lê-lo ainda, né, que é o livro O que é o Espiritismo, que é um livro aqui que traz muitas informações importantes, né, que às vezes as pessoas esquecem. E eu separei aqui algumas frases desse livro que mais ou menos contextualizam bem a respeito daquilo que a gente está conversando. Eu gostaria de passar para vocês. No capítulo 1, Pequena Conferência Espírita, segundo o diálogo, Oposição da Ciência, tem uma frase que diz o seguinte: as ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria, que se pode, à vontade, manipular. Os fenômenos que ela produz têm por agentes forças materiais. As pessoas, muitas vezes materialistas, né, que não compreendem o espiritismo como uma ciência também, né, eles se apegam a algo que é fugaz, que muitas vezes não explica, né, de forma mais ampla os acontecimentos. E eles se apegam aos efeitos da matéria. Eles se apegam àquilo que eles podem única e exclusivamente observar, única e exclusivamente palpar, única e exclusivamente, por exemplo, cheirar ou sentir, né? Fora desse âmbito do sensório humano, para eles nada existe. Tá? Então, esses cientistas ou essas pessoas mais céticas, eles só conseguem entender que existe aquilo que eles conseguem exatamente palpar, conseguem exatamente tocar. Existe uma outra que começa assim: a ciência enganou-se quando quis experimentar os espíritos, como experimenta uma pilha. Existe um livro que chama O Pensamento e a Célula, que explica passa a informação de que durante muito tempo as pessoas quiseram ver o espírito do ser humano, né, de pessoas já desencarnadas. Eles faziam experiências a esse assunto, né? E as pessoas nunca conseguiram enxergar nada, nunca conseguiram ver nada, nunca conseguiram tocar em nada, porque o espírito é algo que nós, como nós conhecemos, ele não nos é possível tocá-lo, né, da forma como a gente sempre gostaria ou gostou, né, queria que acontecesse, né? Então, os materialistas, os cientistas mais céticos, eles só acreditam naquilo que eles conseguem enxergar, naquilo que eles conseguem ver, naquilo que eles conseguem mensurar, né? Fora isso, eles não acreditam e eles apenas ignoram. Existe uma outra frase também, no mesmo livro, no mesmo capítulo, né? Mas no parágrafo seguinte: não basta que os incrédulos vejam para que se convençam, né? É uma frase que é bem interessante. Eles querem que os fatos obedeçam à sua ordem, e aos espíritos não se pode dar ordens. É preciso esperar pela boa vontade deles. Nós sabemos, né, como diz um amigo meu, ele disse para mim uma vez, que a necessidade não é nossa, a necessidade são dos espíritos, né? São eles que apontam quando que vai acontecer qualquer tipo de manifestação. Como dizia Chico, né, o telefone só toca do lado de lá. E muitas vezes se quis experimentar isso, né? Se quis fazer com que conseguíssemos a nossa vontade, que os espíritos viessem até nós, né, e se comunicassem, né? A gente não é bem assim, né? As coisas acontecem não à nossa vontade, mas dentro de uma ordem, de uma necessidade. Há céticos que negam até a evidência e aos quais os próprios prodígios não o convenceriam, né? Então, tem uma frase que diz que quando a gente precipita o fruto que não está maduro, né, ele acaba não tendo o sabor a qual deveria ser, né? É mais ou menos o que está dito aqui. Os céticos, eles negam as evidências porque não estão ainda prontos ou maduros ou preparados para entender aquilo que acontece dentro da doutrina espírita. Então simplesmente eles ignoram, simplesmente eles passam por cima, né? Dão de ombros, como se diz no dito popular, para que as pessoas
não a compreendam, para as pessoas que não a queiram fazer parte da sua vida. E tem uma outra bem interessante, que é o seguinte: ao lado desses céticos endurecidos estão os que querem ver a seu modo, que, tendo formado uma opinião, pretendem por ela explicar tudo. Estes não compreendem que os fenômenos se possam dar contrariamente ao seu desejo. É aquilo que a gente está dizendo. Né? A gente não adianta querer experimentar os nossos irmãos que estão do outro lado, né? Porque eles vão vir até nós quando eles acharem que seja necessário e dentro da oportunidade que seja possível. Ciência, ou razão, ou fé, ou religião, encontramos dentro da história da humanidade pessoas que muitos imaginam nem saber que tem um passado nos dois pés. Muito se imaginou no passado que cientistas eram ateus, né? Cientistas eram pessoas que não acreditavam que poderia existir vida após a vida, ou que existia algo a mais do que a ciência, ou algo a mais daquilo que eles podiam, como disse nas frases anteriores, podiam mensurar ou podiam tocar. Eu vou colocar aqui dois desses cientistas que foram extremamente importantes para a ciência humana, de uma forma geral, né? E que muitas pessoas nem imaginavam o quão religioso eles eram. Um deles chama-se Nicolau Copérnico. Né? Nicolau Copérnico, ele foi um astrônomo e matemático polonês que desenvolveu a teoria do heliocentrismo. O que é o heliocentrismo? Dizendo que no nosso sistema solar gira em torno de um Sol. Uma teoria totalmente contrária à ideia que se tinha na época que ele viveu, aonde se imaginava que existia o geocentrismo, que a Terra era o centro do sistema solar, ou o centro do universo. E ele disse que não, a teoria da igreja da época estava errada. Né? E ele fez isso, ele desenvolveu essa teoria através do quê? Através da observação, através do estudo, através da compreensão do movimento da Terra. Né? E ele bateu de frente com a igreja da época. Né? Sofreu perseguição, sofreu ameaças, mas manteve a sua teoria, e hoje, através da astronomia mais moderna, sabe-se, compreende-se que ele estava correto. Um outro grande cientista, e que esse talvez, na minha modesta e humilde opinião, talvez seja o mais importante desses cientistas, um italiano, né, que desenvolveu inúmeros estudos sobre um monte de assuntos, sobre diversos assuntos, né, e que deixou para a humanidade uma gama imensa de informações. Chamava-se Galileu Galilei. Galileu Galilei, para quem não sabe, ele tinha a intenção de entrar no monastério. Ele gostaria de ter uma vida religiosa, pois acreditava que a religião, acreditava na ciência, acreditava na religião. Né? Galileu Galilei desenvolveu, por exemplo, uma questão muito importante para a física, que é o movimento uniformemente variado. Né? Os movimentos dos pêndulos, tudo criado por ele. E os dois foram pessoas extremamente religiosas. Né? E que, à sua época, bateram de frente com aquilo que se afirmava ser o mais correto para a época. Então, assim, muitas vezes criamos preconceitos onde dizemos que aquele cientista é ateu, aquele cientista não acredita em Deus, aquele cientista só entende ou compreende aquilo que realmente a ciência explica para ele. Né? E aí muitas pessoas não entendem que o espiritismo é uma ciência. Né? É uma forma de ciência, como tantas que existem. Existe uma situação em que é o seguinte: hoje, a ciência moderna e o espiritismo, eles entre si têm uma ponte muito importante, muito interessante, que são os próprios cientistas. Cientistas espíritas, dentro das universidades, estão criando uma ponte entre o que diz a doutrina, entre aquilo que diz a ciência acadêmica e a ciência espírita. Eles estão criando essa ponte através, né? Mostrando para todo mundo que entre as duas existe muita informação, que uma explica a outra.
dentro das invenções criadas pela humanidade, existe uma que é extremamente importante, né? Foi criada por dois holandeses, né, no século XVI, no finalzinho do século XVI, por volta de 1590, que é o microscópio, né? Para quem não sabe, né, ele foi desenvolvido por Hans Jensen em 1590, por aí, né, no final do século XVI, que foi criado para quê? Para que a gente pudesse observar aquilo, conhecer algo que nós não conseguíamos enxergar. Foi uma descoberta fantástica para a época. Para a época não, né? Para a humanidade toda. Que trouxe para nós a abertura de um mundo a qual o ser humano não conhecia. Um mundo a qual era invisível para nós, que era o mundo microscópico. Através desse microscópio, pôde-se enxergar o que existia dentro de uma gota de água, o que se acontecia dentro de uma folha de uma árvore, né? Através desse microscópio se ampliou a capacidade de visão do ser humano sobre as coisas as quais ele nem imaginava que existia, ou até imaginava, mas não tinha ferramentas as quais ele pudesse desenvolver esse trabalho ou conhecer esse mundo invisível. Então, para a época, o desenvolvimento do microscópio foi um avanço imenso. Mas tem um outro microscópio que nos foi oferecido e que ampliou muito mais essa visão, que nos trouxe muito mais informações. Esse pequeno microscópio, né, em tamanho, mas que tem um conteúdo fantástico, um conteúdo para a humanidade de grandes descobertas. É um microscópio, eu poderia dizer que é um microscópio atômico, porque nos permite, através dele, adentrarmos num mundo que também nós também não conhecíamos. Adentrar num mundo onde muitos imaginavam que nem existia, que muitos imaginavam que era um mundo utópico, onde através de conceitos religiosos ou preconceitos religiosos, não se sabe a época, se cria um mundo de fantasia. Hoje nós temos na nossa mão um dos livros mais importantes da humanidade. Eu particularmente sou fã desse livro. Eu o tenho como livro de cabeceira, como livro de consulta, como livro de leitura do dia a dia, que é o Livro dos Espíritos. Na Revista Espírita de 1859, tem uma frase a respeito dele que diz o seguinte: até algum tempo atrás, quem teria pensado que uma gota d'água límpida pudesse conter milhares de seres vivos de uma pequenez que confunde a nossa imaginação? Existe uma ciência espírita? Em que ela difere da ciência oficial? Sim, a ciência contida nas obras de Kardec. A ciência espírita é a ciência do que trata do espírito como elemento independente da matéria. As chamadas ciências oficiais estudam a matéria e suas propriedades. O Livro dos Espíritos nos abriu um portal, nos abriu uma possibilidade que nós, seres humanos, podemos, através dele, adentrar no mundo a qual todos nós viemos e todos nós. Ele nos traz uma compreensão desse mundo. Ele nos traz informações extremamente importantes a respeito da nossa inter-relação com esse mundo, do quanto ele influencia esse mundo a qual nós estamos hoje, e o quanto que nós, através das nossas ações e nossas atividades nesse mundo, influenciando, e seremos, de certa forma, caminharemos nesse mundo paralelo que existe ao nosso, que é o mundo dos espíritos, que é a verdadeira pátria. O Livro dos Espíritos, na minha modesta e humilde opinião, talvez seja o livro mais importante da humanidade.
dentre tantos outros, sem querer menosprezar muitos deles. O grande microscópio da humanidade é, com certeza, o Livro dos Espíritos. Né? Existe o microscópio material, que foi criado pelos holandeses no final do século XVI, e o microscópio espiritual, se a gente pode dizer, né? Que é aquele que, através dele, nós tivemos a nossa visão dilatada, nossa visão ampliada, nossa visão, nossos conceitos, muitos deles tiveram que ser refeitos à época a qual ele foi lançado através das mãos de Kardec. Para encerrar essa pequena exposição, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, tem uma frase que eu gosto muito, que eu deixei preparada aqui para a gente, podemos até conversar sobre ela depois. Diz assim: são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber seus complementos, em que o véu propositadamente deixado sobre algumas partes desses ensinamentos deve ser erguido. A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual. A religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Então essas duas forças juntas, apoiando-se uma na outra, se ajudarão mutuamente. A religião, não sendo mais desmentida pela ciência, adquirirá um poder inabalável, estará de acordo com a razão, já não podendo mais se opor à irresistível lógica dos fatos. Ciência e religião, fé e razão, elas sempre caminharam de mãos dadas em toda a existência da humanidade, sempre. Nós, seres humanos ainda imperfeitos, e num passado muito mais imperfeitos ainda, né? A nossa necessidade de ter domínio sobre as pessoas as quais estavam sob a nossa tutela, muitas vezes encaminhávamos as informações e as situações ao nosso bel prazer. Hoje, o Espiritismo nos mostra que a ciência, a qual a ciência vulgar, se a gente assim pode dizer, ela é peça fundamental na evolução dos seres humanos. Fundamental. Sem ela, muito do que nós conhecemos hoje, inclusive nós não poderíamos estar falando agora, nesse momento, deixando essa informação importante. Então o Espiritismo nos traz que a ciência é extremamente importante. Mas a fé, ela só é sustentável quando ela se embasa, né, ou se fundamenta na razão. Então, fé e razão, ciência e religião, sempre estiveram de mãos dadas, sempre andaram juntas em toda a história da humanidade. Rodrigo, agradecendo a sua participação. Em outro momento você retornar com outro tema. Combinado? Obrigado pelo convite, obrigado a todos. Espero ter podido trazer informações importantes e posso ter colaborado com o trabalho de vocês na divulgação da doutrina. E para encerrar, eu quero fazer mais um convite para você fazer uma visita na Clínica de Jesus Nazaré, entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. E nós precisamos muito da sua ajuda. Faça uma visita, marque uma visita, leve pessoalmente suas doações. 3235-3129, 3234-8712. Gente, fique com Deus e até a próxima semana.